Então, olha só, aqui o que acontece? Você tem aqui Belsazar, então, que eu pensei que ele era direto de Nabucodonosor, mas pelo jeito não, né? Tem o Nabonido antes. Então tem o Nabonido, ele é o filho do Nabonido. Filho de Nabonido, filho primogênito lá debaixo do templo monte, mas ninguém sabe onde ela está. Foi nessa que ela desapareceu. E esses instrumentos foram levados a princípio, esses utensílios, para a casa do tesouro da Nabucodonosor, provavelmente o templo de Marduk, do qual uma inscrição externa veio parar na minha mão, que eu traduzi, que eu contei para vocês que está lá no museu, assistam. E, nesse momento, vem a orgia com os utensílios sagrados, aí a mão misteriosa aparece na parede que o Thiago estava mencionando e eu interrompi. Cara, engraçado que a gente guarda coisas preciosas até hoje, igual antigamente, né? Num cofre. Basicamente, os caras tinham um quarto gigante, que era um cofre cheio de coisas preciosas. Hoje tem gente guardando coisas preciosas em outros lugares. Na rede. As coisas estão mudando. Isso é verdade. Mas olha só, aí tem essa mão que aparece que não explica muito bem, assim... Fica subentendido depois que foi algo ligado a Deus, alguma coisa assim escrevendo, né? Que é uma mensagem de Deus. O que está escrito? Mas aparece uma mão e escreve. E essa mão escreve o seguinte: Mene Tekel Ufarsin. É isso, né? Só que aí é o seguinte, uma coisa que me chamou a atenção, cara. Ninguém conseguia interpretar esse negócio. Aqui o problema não era não ler, eles não conseguiam entender o que significava. Exato. Entendi. Só que aí quem que é o cara que interpreta as coisas? Nossa, o menino Daniel, né? O menino Daniel. O moço das más notícias. Que ele era conhecido agora como o rei dos magos, sabe? O rei dos magos, o mago dos magos. Ele já era um cara mais sábio. Agora ele estava com idade, já tinha passado muito tempo. Daniel já estava idoso. Mas se ele era o rei dos magos, será que ele não já estava passando conhecimento certo para a nova geração ali? Não, ele deveria, com a influência dele, ajudar, mas não dá para mudar todo o sistema. Só que o que eu entendo aqui, o que eu achei interessante? Ele era uma grande autoridade lá, não era? Na Babilônia. Só que ele não estava nesse banquete. Ele não estava nesse banquete, porque mandou chamar. Né, velho? Ele não ia estar nos... Mas você sabe que assim, ó... Porra, de novo, quem sou eu? Eu sou um menino, né? Mas assim, eu me vejo o seguinte, eu tenho acesso a mesas. Porra, quase todas as mesas, assim, eu tenho acesso. Mas mesmo tendo acesso a essas mesas, cara... tendo dinheiro, tendo influência, tendo WhatsApp, conversa, tendo tudo isso, cara, eu não participo, cara, de muitas dessas coisas que acontecem. A gente sabe, a gente às vezes briga com você, fala assim, pô, você não vai lá almoçar com o cara? Vai ter um evento onde vão todas as pessoas mais famosas do Brasil que vão chamar de, não, é um leilão beneficente, é o caramba, uma beleza, vamos lá e tal. Uma galera, um clima pesado no bastidor, etc. Você vai? Não vou, mano. Não tô lá, cara, não tô. Que é equivalente a, cara, tá todas as autoridades aqui da Babilônia, estão os maiores, todo mundo lá, aí o pessoal tomando vinho, falando mal um do outro, fazendo bagunça, putaria, etc. Cara, Daniel não tá lá. E ele era uma das maiores autoridades, cara. O cara se mantém fiel aos princípios. Você fala, nossa, como você não vai se misturar? Não, cara, não. Tem coisa que não, cara. Então, eu não sei se a minha leitura está certa, de fato, mas sim, Daniel não estava lá. Você tem que ter a sensibilidade de Cristo, de saber o momento de jantar com Nicodemos e o momento de recusar o banquete de Herodes. Você não pode também discriminar todo mundo que é rico e que é do outro lado, senão você também... Jesus comeu com Nicodemos, comeu com o líder dos fariseus, mas ele não aceitou o banquete de Herodes. E nem aceitou o pão que o diabo ofereceu no deserto. O Nietzsche dizia que a gente tem que tomar cuidado, porque quando você contempla demais as trevas também contemplam você. Então é saber o momento certo de ir e o momento de não ir, e mesmo indo, saber quem eu sou. Daniel não aceitou o convite aqui, nem sentou à mesa do rei para comer as iguarias. Como é que eu vou diferenciar um momento do outro? É onde a minha identidade está colocada em questão. E quem pergunta isso, gente? Dá para saber. Quando alguém independente de quem for, quem te convida para ir para algum lugar, você já sabe o interesse. Você já sabe qual que vai ser o andar da carruagem. Mas aí, cara, você tem uns momentos de vulnerabilidade, é difícil isso daí. Não, é difícil, só que, tipo assim, não se engane. Se alguém falar assim, vamos ali rapidinho, você sabe, essa pessoa que chamou, você sabe qual é o rapidinho dela. Não vai ser ingênuo, tipo, não, eu achei que... Não. Você aceitou sabendo. E olha só, e aí a gente tem aqui, então, o seguinte, aí tem Daniel aqui, cara, chamado para interpretar essas palavras, o que isso significa. Imagina, clima de celebração. E ele sabia? Daniel é o cara que manja. Então, cuidado, ele é o cara que
por muita fé em Deus, Deus ele, Qual ele que era a honra ali, né? tradução do nome dele mesmo? Daniel, Deus é meu juiz. E diz, este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os Só dias... antes de você falar o significado, é interessante que se você pegar Mene, Mene, Tekel, Farsim, literalmente, ali está escrito o seguinte, ó. Mene, Mene. Contado. Não, perdão, pesado. Contado, Não, divisão. O Mene é o contado, o Contado, Tekel é o pesado. Pesado e divisão. Veio Farsim, divisão. Está escrito assim, contado, pesado, divisão. Aí imagina, você tá lá, o que significa isso? Aí ele pega e transforma isso numa explicação. E aí diz, ó, Mene, Deus contou os dias do teu reinado. Então, você é o rei, fala assim, Deus contou os dias do seu reinado. Você fala, não. Cara, deve ser difícil falar com o Daniel, né? Você chama o Daniel porque você tá lascado. E determinou o seu fim. O fim do seu reinado. Tekel, foste pesado na balança Julgamento. e achado em falta. Tipo assim, ó, te pesou, mas cara... A balança, a gangorrinha ali. Tá muito levinha. Colocou o seu lado bom aqui, não pesou. E Pérez, teu reinado foi dividido e entregue aos medos e persas. Ou seja, cara, seu reinado vai acabar, cara, você Aí não, começa a parte de não fez muita coisa, prata. e o seu reinado vai ser entregue, né? E aí aqui, o que acontece depois, ó, aí são Dividiu 2 ali na versículos. cabeça Exatamente, ó, matou a charada. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com o manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram terceiro em importância no governo do reino. Então, veja só, o cara só por ir cumprindo, cara, o que Deus ia mostrando para ele, ele ia subindo, mesmo não participando dessas mesas. Então, ele não precisou se vender. Sim. Ele não precisou fazer o que às vezes as pessoas falam, não, isso é networking. Isso não é networking. Não é network. Sabe assim, você não precisa estar lá bebendo, não que o plano seja beber, eu não acho que é esse, tá? Mas assim, você não precisa estar fazendo algo que você não concorda ou que você não acredita para crescer. Não acho isso, entendeu? Ele não fez isso, ele se manteve fiel e ele cresceu, executando seus princípios. E eu vou te falar que até o verdadeiro network, o cara, ele vai acreditar e te honrar mais se você for leal aos seus princípios, porque ele vai sentir isso. E pessoas boas e poderosas não querem. E é interessante que essa palavra ruins, contado próximas. aqui é uma palavra direta tirada do mundo dos negócios. Tanto na parte aramaica de Daniel, como no Novo Testamento, no Apocalipse, quando o povo fala assim, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, que aí o pessoal fica desesperado para ficar fazendo continha matemática, é Hitler, é Napoleão, é o Saddam Hussein, contando o número. Não, aquele calcule do Apocalipse é conte. É a mesma expressão, só que está em grego, do que nós temos aqui do contado foi. Esse contado é o contado no sentido de checado. É como se você pegasse assim, verificado. Por que eu não vou investir meu dinheiro nesse... Não tem eu esqueci o nome que usa... Ai, aprendi esses dias e esqueci agora. Quando você pega um índice de uma aplicação financeira e você vê o que ela... Benchmark, uma referência. Um referência, eu vou lembrar o nome, que você, durante os últimos 3 anos... o histórico passado? Você vê que ele não rendeu bem. Ele não desenvolveu bem. Você vê que quem investiu nele não se deu bem. Então você vê que é um índice fraco. Você vê, olha, colocar dinheiro aqui é bobagem, porque o histórico dele não é bom. Você contabilizou. Sabe, você contabilizou um negócio, você faz uma checagem contábil para ver se merece você investir seus recursos ali ou não. No mundo espiritual, a mesma coisa. Faça uma contagem espiritual para você reconhecer quem é a besta. Faça uma contagem. Deus contou o seu reino aqui, ó, e viu que ele estava em falta. Você não é um bom negócio, Belsazar. E assim como Deus contabiliza os resultados para decretar algo como em falta, nós também temos que, através do Espírito Santo, saber contar. E esse é só espiritualmente. E quando você está em contato com Deus, Deus também vai te ajudando a saber de que mesas você pode participar e que mesas você deve evitar. Sim. Haverá momentos que, como Jesus, você vai comer com publicanos e pecadores, mas você também vai ter que evitar a roda dos escarnecedores. Ele se borrou inteiro depois que o Daniel falou isso? Olha o que Eu me aconteceu logo borraria depois. inteiro. Ó. Naquela mesma noite, ou seja, na mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. E Dário, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Então, nessa mesma noite, ele faleceu, cara.
Ele foi assassinado. E aqui, pelo que me parece, pelo que eu estudei, foi um conflito onde não teve muito sangue, porque foram direto nele, mataram ele e pegaram Babilônia E como inteira. a profecia falou que ia acontecer. Estava tendo a festa no palácio. Você tem vários documentos persas que descrevem isso. Aí o Ciro e o Dario, eles vieram com os homens por onde? O rio Eufrates. Lá na cabeceira, eles desviaram o curso do rio Eufrates, uma parte, aí abaixou o nível da água. É um processo assim, o nível da água baixou. Quando o nível da água baixou, eles vieram por baixo do Eufrates pelas galerias que passavam pela cidade. E eles já tinham espiões que foram antes. Então eles sabiam o mapa das galerias da Babilônia e entraram debaixo do Palácio de Verão, que ficava perto da porta de Estar. Quando eles entraram pelo bueiro, estava todo mundo na festa, bêbado ali. Aí os soldados já mataram todo mundo, mataram o próprio rei. E a Babilônia amanheceu no dia seguinte, até sem saber que o reino agora já estava na mão dos medo-persas. A população não sofreu nenhuma... Só mataram a galera. Então, Mataram a galera, assumiram o poder. Quando o pessoal acordou, só foi anunciado. O rei Belsazar foi morto, hoje a Babilônia pertence agora Será que